Iniciamos, sob a proteção de Deus, a 34ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar dos Santos Lima para que faça a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face, como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Salmos 141, 1 e 2. Obrigada, vereador. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 2 de junho de 2015, ofícios recebidos do BNDES, ofício 139/2015, comunica a liberação de recursos financeiros. De Márcia Albertão, presidente do Diretório Municipal do PSDB, informa que o vereador Ademar Braz Winter passa, a partir desta data, a ser o líder de bancada do PSDB. De Ricardo Guide, deputado estadual, ofício 23/2015, acusa recebimento de moção e manifesta solidariedade com a classe do magistério e a firme determinação de fazer o máximo para que o Poder Executivo e os professores cheguem a um acordo que satisfaça ambas as partes no menor prazo possível. Ofícios enviados: ofício número 78/2015 para Dieter Jansen, encaminha projetos de lei aprovados. Número 79/2015 para Dieter Jansen, encaminha indicações aprovadas. Matéria do Legislativo: projeto de lei ordinária número 70/2015, de autoria da mesa diretora. Autoriza a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul a contribuir com a Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu, a VEV, e com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 71/2015, de autoria da vereadora Natália Lúcia Petri. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal de Combate à Homofobia, Lesbofobia e Transfobia. Projeto de resolução número 9/2015, de autoria da mesa diretora, autoriza a vereadora a participar de curso. Indicações do vereador Amarildo Sarti, número 231/2015, realizar macadamização e patrulhamento em toda a extensão da Rua Américo Costa, que dá acesso à BR-280, bairro Estrada Nova. Número 232/2015, realizar a retirada de entulhos que encontram-se na encosta de um barranco, bem no início da Rua Cecília Planichek Marquardt, bairro Rau. Número 233/2015, realizar macadamização em toda a extensão da Rua Cecília Planichek Marquardt, bairro Rau. Do vereador Eugênio José Jurasek, número 235/2015, providenciar a pintura de faixa de pedestres na Avenida Prefeito Valdemar Gruba, em frente a SK Veículos, bairro Vila Lalau. Número 236/2015, providenciar a pintura de faixa de pedestres nas duas pistas da Avenida Prefeito Valdemar Gruba, em frente a Puma Auto Center, bairro Vila Lalau. Do vereador Jair Pedro, número 241/2015, instalar ponto de ônibus com abrigo para passageiros na Rua Expedicionário Antônio Carlos Ferreira, próximo ao número 1240, no sentido centro-bairro. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 234/2015, repintar as faixas de pedestres da Rua Coronel Emílio Carlos Jordan, centro, próximo ao Jaraguá do Sul Parque Shopping. Do vereador José Osório de Ávila, número 239/2015, providenciar a poda das árvores
na rua Arthur Aldrovandi, bairro Barra do Rio Molha. Número 240/2015, providenciar acessibilidade para deficientes físicos, cadeirantes, na Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, para os pavimentos superiores. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 237/2015, providenciar o patrulhamento e macadamização na rua Soldado João Kraus, no bairro Tifa Martins. Indicação número 238/2015, realizar a macadamização em toda a extensão da rua Augusto Schwartz, no bairro Amizade. Agradecemos aos munícipes que aqui prestigiam nossos trabalhos, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Agradecemos igualmente a presença dos profissionais da imprensa. Está aberta a ordem do dia. Vereador Jair Luiz Pedri. Senhora Presidente Natália, senhores vereadores, eu quero gentilmente pedir que o líder de governo, o vereador Pedro Garcia, que sempre tem nos atendido com as suas explicações, algumas delas mais convincentes, outras nem tanto, mas tem se esforçado, e pedir que novamente, vereador Pedro Garcia, o senhor traga para nós aqui na próxima sessão, de preferência já na quinta-feira, saiu no site da Rádio Jaraguá no dia de hoje, na terça que vem, por gentileza, vereadores, obrigado. Saiu no site da Rádio Jaraguá no dia de hoje que 2 postos de saúde no município encontram-se com mais de 60 itens faltando remédios. De 240 itens que são fornecidos pelos postos, pelas farmácias do nosso município, mais de 60, vereador Pedro Garcia, estão em falta. E eu, baseado e fundamentado no texto da rádio, diz que o serviço voltará ao normal em 60 dias. Em 60 dias. É muito tempo, vereador Pedro Garcia, para quem precisa do seu remédio, seja de pressão, seja de diabetes, seja o que for, mas é muito tempo para que o munícipe tenha que esperar. E o que me chamou a atenção também, senhora presidente e senhores vereadores, desculpe, o que me chamou a atenção também foi que, num determinado parágrafo do texto, dizia que havia necessidade de refazer a licitação. Mas refazer por quê, senhora presidente? Se precisa refazer, eu entendo, no primeiro momento, que houve algum tipo de erro. Pode que não, mas eu entendo, no primeiro momento, que tenha ocorrido algum tipo de erro no processo licitatório, já que vai ter que ser refeito. E foi em alguma sessão, na passada ou na anterior, que foi falado aqui do cuidado que tem que se ter com os processos licitatórios. Algum vereador da casa falou, e eu não me recordo quem, vereador Jefferson, quem sabe? Então, chega-se um momento, vereadora e presidente da casa, que nós não podemos mais brincar de fazer a coisa certa. Estamos tratando já do segunda etapa de um mandato, de uma gestão, e já não tem mais tempo para experiências, inclusive com pessoas, vereador Pedro Garcia. Se temos uma equipe que produz esse edital, que faz o processo licitatório, e que, por algum motivo, esses processos não estão dentro de uma condição legal ou que precisam ser refeitas, a comunidade não pode pagar esse preço. Então, é mais do que sabido que é necessário que o prefeito comece a mexer em algumas peças para fazer o serviço efetivamente funcionar. De um primeiro momento, é o que eu tenho a dizer em relação a esse refazer um processo licitatório. Então, eu peço que o senhor, na próxima sessão de terça, o senhor possa nos trazer e trazer para a comunidade, usar este espaço para prestar um serviço para a comunidade quanto a um esclarecimento. Obrigado, senhora presidente. Continua aberta a ordem do dia. Informo que a Comissão de Finanças e Orçamento manifestou-se pela aprovação do projeto de lei constante da ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças.
Temos em discussão e votação a seguinte matéria. Temos em primeira votação o projeto de lei número 44 de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 44 de 2015, primeira votação, autor executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016 e da outras providências. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, esse projeto 44, ele são as metas e prioridades da administração municipal, ou seja, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2016. Esse projeto ele estabelece as metas, prioridades ou os programas e ações, definindo os objetivos do governo municipal para adequar os recursos públicos para melhor atender o desenvolvimento de Jaraguá do Sul. Também esse projeto ele vem atender às exigências da Lei Orgânica do Município, da Constituição Federal e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é um projeto que está preparado para quando vem o projeto da Lei Orçamentária para 2016. Por isso, peço o voto favorável dos senhores vereadores. Continua em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto de número 44 de 2015 por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Alcides João Pavanello, secretário de Desenvolvimento Regional, o qual irá comentar sobre as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria em nosso município. Agradecemos a presença do senhor secretário. O senhor fique à vontade para fazer parte da mesa ou uso da tribuna, como o senhor preferir. Pode. Fique à vontade. Fique à vontade, senhor secretário. Bem, o meu boa noite a todos. Se me permite, então eu posso ficar aqui mesmo. Claro. E prometo que no ofício que eu recebi, foi-me dado 10 minutos, eu vejo agora que eu recebi um pouquinho mais de tempo, mas eu acho que não há necessidade de tanto tempo assim, não. Primeiro, quero saudar o nobre presidente, em saudando os demais membros da mesa, saudar também os nobres vereadores, agradecer ao vereador Jair Pedre e ao vereador Jefferson pelo convite de vir a essa Câmara e dizer aos senhores que não trata-se aqui de nenhuma prestação de contas, né, em relação àquilo que a gente conseguiu fazer durante esses 10 meses que eu estive à frente da Secretaria Regional. Menos porque eu acho que 10 meses é muito pouco para se fazer tanta coisa assim. Mas quando a gente assumiu, a gente determinou algumas situações que achamos prioritárias e procuramos, de certa forma, dar andamento a essas situações. Mas eu quero aproveitar e colocar aqui algumas situações realizadas pelo governo do Estado nesses últimos anos. Eu não diria aí que é de 2011 a 2014, mas sim também até esta presente data. Então, praticamente, o governo do Estado investiu aí nos últimos anos quase que 400 milhões nos 5 municípios que compõem a nossa microrregião. Eu diria aqui que eu começo pelo fim, né? Isso aqui foi a última conquista, não só do secretário regional, mas de toda a região como um todo, né? De toda a classe política, de toda a classe empresarial de Jaraguá do Sul e também da imprensa, que é, finalmente, né, a estadualização da duplicação do trecho urbano da BR-280. Isso aconteceu na semana passada, numa reunião em Brasília, na qual eu era para me fazer presente também, e eu declinei do convite porque eu acho que, não sei se seria tão importante assim a presença
da figura do secretário nesta reunião, e eu pensei também em economia, no sentido de que fosse uma passagem de volta e mais hospedagem, seria mais ainda para os cofres do Estado. Esses 85 milhões aí, é lógico que não estão dentro daqueles 360 e pouco que demonstramos antes. Existem já reservados 88 milhões para a execução desta obra, sem as obras de arte, né, e mais ou menos orçado em 18 milhões as obras de arte, que consistem nos viadutos e nas passarelas. Os principais investimentos, então, na cidade de Jaraguá do Sul. É lógico que naquilo que eu vou comentar aqui, né, não aparece os quase 400 milhões, apenas algumas que eu gostaria de destacar. Né, o Fundam, né, para o município de Jaraguá do Sul, foram direcionados 3,9 milhões, dentre as quais o asfaltamento dessas ruas que aí estão, asfaltamento, o conserto das ruas, né? Então, o pioneiro João Franz, a Bernardo Dormos, a Richard Virguts e a Martim Cochella. A pavimentação, essa aqui também, né? A primeira, eu determinei 4 prioridades quando eu assumi a secretaria. Uma foi a estadualização da BR-280 e outra foi a pavimentação e a revitalização da SC-110. Isso aqui também já era uma briga de anos, inclusive de lutas de alguns vereadores aqui presentes, né, inclusive de paralisação de trânsito, etc., em função da segurança e da falta de segurança daquela rodovia. E quando o senhor governador me convidou para assumir a secretaria, não exigi, porque quem sou eu para fazer uma exigência para o senhor governador, mas solicitei encarecidamente que se fosse dado início nessa obra, porque já havia licitação e o que faltava realmente era dar início à obra. Para a felicidade minha, um mês após que eu assumi, as máquinas foram colocadas no trecho, lá estão até hoje, né, uma obra de quase 12 milhões de reais, com previsão de 18 a 24 meses, isso iria até meados do próximo ano, e eu diria que está dentro do cronograma previsto, e com certeza isso aí, quando fica pronto, vai ser uma das rodovias mais bonitas de Jaraguá do Sul. A pavimentação da rua Afonso Nicolucci, que também houve um investimento por parte do governo do Estado de 3 milhões de reais, pavimentação da rua Verne Stang, a pavimentação da rua Francisco Sting, isso aqui foi com concreto usinado, a implantação de faixas elevadas, com a contribuição também de verbas do governo do Estado, o Badesc com juros zero, esse dinheiro está sendo aplicado na construção da Ponte do Ral. Isso parece pouco, mas o juro zero significa uma economia enorme para o município, porque não é que o Badesc deixa de cobrar os juros, o Badesc cobra sim, mas quem paga é o governo do Estado. Eu diria que numa obra dessa aí, a prefeitura deve economizar entre 2 e 3 milhões só em juros e que fica nos seus próprios caixas, né? A construção, então, de ponte no Jaraguazinho e diversos kits, isso aqui foram pontes menores que as enchentes carregaram, e o governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Civil, doou essas pontes, foram 2 em Guaramirim, 1 em Massaranduba, 2 em Corupá, 1 em Jaraguá e 1 em Xereda. Isso aqui são pontes de 5 a 12 metros, e de fácil colocação, e assim, num tempo muito rápido, onde o município só faz as 2 cabeceiras, as pontes quem cede é o governo do Estado. A construção de 25 casas modulares, no valor de 950 mil, e também já em construção e rigorosamente dentro do seu prazo de execução, né, o Centro de Inovação Tecnológica, que fica ali para cima, um pouquinho para cima da Católica, no valor de 5,2 milhões, essa obra está em execução, em pleno vapor. Essa escola no Santo Antônio, acho que aqui o vereador Fiamoncini pode dar testemunho, essa escola linda, maravilhosa, aliás, começou a funcionar no início desse ano, os alunos já estão lá, né, no valor de 6 milhões de reais. A escola da Tifa Martins, das 4 prioridades que eu elegi, 2 já foram, essa aqui é a terceira. Essa escola aqui, por problemas técnicos, também estava parada já há mais de 2 anos, e a gente conseguiu, então, dar andamento, a construtora está lá, eu diria que talvez até o fim do ano, início do ano que vem, essa escola também estará pronta. É no mesmo padrão da escola lá do Santo Antônio, né, e realmente vai dar aí vazão àquela região que muito necessita dessa escola.
a ampliação do presídio, né, e também lá a construção de um ambulatório no presídio regional, aqui em cima, no valor de 7,2 milhões de reais, isso lá está em execução ainda, né, um ambulatório lá, realmente com tudo que é necessidade, não precisa, porque é um transtorno você tirar os presos de lá de dentro para levar nos ambulatórios, então o presídio agora vai ter o seu próprio ambulatório. A reforma da capela mortuária, a Praça Álvaro Mann, que já era para ter sido inaugurada, não foi inaugurada em função do falecimento do senador Luiz Henrique, né, onde o Estado desembolsou 367 mil em parceria com a Prefeitura Municipal, né, com a sua contrapartida. A construção do canil do 14º Batalhão, que está lá quase encerrado. Essas unidades móveis aqui da viatura para a Polícia Militar, essa van aí totalmente preparada, onde a polícia pode ir aonde eles quiserem, né, não necessariamente ficar somente dentro do batalhão. E o apoio aos hospitais, aqui foram 20 milhões de reais para cada hospital. Praticamente esse convênio está no seu final, e além desses 20 milhões, né, para cada hospital, somente este ano o Estado já repassou também quase 1.540.000 para o Fundo Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, para as cirurgias eletivas, consultas e exames de média e alta complexidade e outros atendimentos. Isso só nesse ano, esse 1.540.000, além desses 20 milhões cada hospital. Além disso, o Estado tem uma previsão mensal de quase 100 mil, sendo 52 mil para o São José e 42 mil para o Jaraguá, que é incentivo hospitalar que deve ser repassado nos próximos meses. E aí tem vários convênios, gente, com a APAI. Por exemplo, ano passado o Estado passou para as 3 APAIs da região 500 mil, esse ano vai atingir um valor total de 772 mil. Isso aqui praticamente mantém o funcionamento das APAIs. Só em alimentação escolar foram 2,5 milhões, em transporte escolar 640 mil reais, incentivo cultural quase 1 milhão, e a inclusão digital, né, isso aqui é um projeto pioneiro da SDR de Jaraguá do Sul. Ronaldo está aqui presente, foi o criador dessa situação, onde 467 computadores foram entregues para pessoas, né, de pouco nível aquisitivo, de pessoas assim necessitadas, onde jamais eles teriam condições de adquirir o seu computador, né. A SDR faz o recolhimento de computador em perfeito uso, não é máquina velha, porcaria que não se usa mais, mas são computadores em perfeito uso. Então, 467 crianças puderam ter acesso, né, às redes sociais, que se não fosse esse programa, talvez jamais teriam condições. E, além disso, os diversos programas de bolsa de estudo, graduação e pós-graduação, na Unied, nas faculdades conveniadas, na Católica, na Jangada, no Senai, na Anguera, que isso atingiu 2 milhões de reais. Agora, em Corupá, os investimentos Fundam, 1.900.000, no Badesc, cidades, 1,5 milhão, pavimentação de ruas, né, iluminação. A iluminação em LED de Corupá foi com dinheiro do Estado, no valor de 600 mil reais, isso foi concluído agora há pouco tempo. Né, reconstrução de diversas pontes de estrada danificadas pela chuva, no valor de 700 mil reais, isso também a gente acabou de repassar, né, o dinheiro ainda esse ano. Pavimentação de mais ruas aí no bairro Bom Plano, no valor de 530 mil, construção de unidade de saúde. Só de horas máquinas o Estado passou para a Prefeitura de Corupá 250 mil. E aqui eu quero fazer um voto de louvor ao prefeito Tamanini. Ele sabe muito bem o caminho das pedras, né? Eu sempre tenho dito que ele é uma pessoa que sabe muito aonde buscar o dinheiro do Estado. Realmente, eu acho que ele é uma das prefeituras da nossa região assim que mais incomoda, mas, em compensação disso, é o que mais recebe dinheiro do Estado. Né? Aquisição de 5 viaturas, no valor de 217 mil, ampliação da rede de distribuição de energia elétrica, no valor de 500 mil, mais pavimentação, transporte escolar para Corupá, 400 mil reais ano, apoio cultural ao Banana Lama, 200 mil reais. Guaramirim, aqui, a quarta prioridade que eu tinha assim eleito, que isso aqui também é uma situação que tinha problemas técnicos homéricos em sua licitação inicial,
e uma obra que estava lá parada há praticamente 3 anos. Né? A gente, com muita insistência, com muita luta, não só minha, mas nós conseguimos, e a licitação para dar continuidade ao SEDUP, né, foi publicada no início de mês de maio, e a abertura da licitação é agora, dia 9 de junho. Né? Tomara que não aconteça nenhum inconveniente, nenhuma impugnação, para que a empresa vencedora, já a partir da abertura da licitação, possa dar prosseguimento, então, e a finalização do SEDUP. Isso também eu considero como uma grande conquista, em função do longo tempo que estava lá parado. Aqui também as diversas repasses ao município de Guaramirim, 2,7 milhões do Fundão, a pavimentação do Figueirinha, 1.700.000, mais uma ponte em Guamiranga. Isso aqui também foi em situação das cheias, que danificou essa ponte, foi construída uma ponte nova, construção da nova delegacia, conclusão do quartel, aquisição de 9 viaturas para a polícia, para a prefeitura, no valor de 385 mil, posto de saúde no bairro Rio Branco, 2 ônibus escolar, a reforma da Lauro Zimmermann, quase R$1,5 milhão, a construção do ginásio de esporte no São José, 750 mil, construção da arquibancada na João Bocha, 500 mil, equipamentos para o centro cirúrgico do Hospital Padre Matias, 550 mil, 1 milhão de transporte escolar, melhoria da rede de distribuição de energia elétrica em Guaramirim, no valor de 12 milhões. Em Massaranduba, 2,2 milhões do Fundão, também aqui pavimento de várias ruas, construção da Escola General Rondão, no mesmo padrão também lá do Santo Antônio. Essa escola está se finalizando nos próximos 90 dias, ela está totalmente pronta. Construção da nova sede da Secretaria da Saúde e Ambulatório Geral no valor de 400 mil. Construção do ginásio de esporte da Maria Conder Baunhausen, 900 mil. Aquisição de viaturas, recuperação de ponte, transporte escolar, aqui também 400 e poucos mil. Em Xereda, da mesma forma, né, os investimentos do Fundão, 1,7, construção de um CRES, construção de um CRAS, pavimentação de algumas ruas, construção da Praça Guilherme Zastrov, aquisição de viaturas. Então, praticamente, assim, resumindo, isso é o que coube a gente aí perante esses 10 meses à frente da Secretaria Regional, e eu fiz com muita satisfação, com muito esforço, para que as coisas efetivamente acontecessem. Mas nós sabemos que, infelizmente, no setor público, às vezes a velocidade das coisas não é a mesma velocidade da iniciativa privada. Mas é por força, né, das leis que existem, e com todos esses empecilhos, né, acontece o que acontece. Né? Imagina se não tivesse. Então, foi uma satisfação. Quero aqui saudar, né, as pessoas do meu partido, as pessoas, né, da Secretaria de Regional que vieram aqui prestigiar essa apresentação. E quero aproveitar, vereadora Natália, se assim me permitir, né, de fazer um agradecimento a todos, né, aos prefeitos, né, das 5 cidades, aos presidentes de Câmara, aos vereadores, em especial também aos presidentes de associações comerciais, que foram muito solícitos e nos auxiliaram, nos ajudaram muito. E estar à frente de um cargo público, né, a gente sabe que nem sempre é fácil. Né? A gente sabe que, além de elogios, houve muitas críticas, mas a pessoa que não está ciente a isso, então, que nem assuma. Né? Que nem assuma. A gente sabe disso, mas numa avaliação a gente vê que foram muito mais pontos positivos do que negativos. Aproveito, agradeço também todo o apoio que a gente teve em nível estadual, do próprio governo do Estado de Santa Catarina, para que as coisas pudessem acontecer. E a gente pegou a Secretaria, eu diria assim, numa época bastante difícil. Né? Nós assumimos praticamente em agosto do ano passado, e aqui, né, se conhece muito bem de que em ano de eleição, muita pouca coisa se consegue fazer, nenhum novo investimento, nenhum novo convênio, até por proibição da própria lei eleitoral. E no primeiro semestre desse ano, o governo do Estado fez por bem dar uma saneada nas suas contas, nas suas finanças, não só o governo do Estado. A gente ouve também as prefeituras da nossa região com muita dificuldade, tentando, né, reduzir custo de todas as formas, e o governo do Estado não é diferente. Porém, eu diria que o governo do Estado de Santa Catarina está numa forma privilegiada, é sabedor que várias unidades da federação estão atrasando o pagamento, inclusive folha salarial. Né? Tem um estado vizinho nosso aqui que paga em escala,
né? Quem ganha até 2.000 recebe o pagamento em dia, até 5, 7, 8 dias depois, e os últimos que ganham mais no final. E assim vai. E graças a Deus o governo do Estado de Santa Catarina está com suas contas em dias. Eu digo também, e quero saudar aqui também a presença do futuro secretário, né, Dr. Leonel Prado Floriani. Eu tenho certeza que ele vai pegar a secretaria em boas condições, porque o próprio governo do Estado já bem o disse que ele quer investir no Estado todo no segundo semestre 4,7 bilhões de reais. Eu acho que muita coisa vai também ser destinada à nossa região, ao município de Jaraguá do Sul, aos municípios que compõem a SDA, a 24ª SDR. Eu diria que muita coisa dá para ser feita. Então, era isso que eu teria a relatar. Agradeço muito, aproveito e quero agradecer também à imprensa, toda a imprensa da região, que teve muita paciência comigo, que elogiou quando tinha que elogiar, que criticou quando tinha que criticar, mas eu acho que a crítica faz com que a gente trabalhe ainda mais, mas eu diria que a imprensa tem me auxiliado muito nesses 10 meses que a gente esteve à frente da Secretaria. Então, era isso que eu tinha, assim, brevemente a dizer aos senhores. Apesar de eu não estar mais à frente na Secretaria, efetivamente, meu último dia de trabalho foi na sexta-feira, mas a gente fez questão, Natália, de vir aqui, a Câmara sempre foi muito parceira nossa, e a gente também, nesses 10 meses, procurou ser muito parceiro da Câmara de Vereadores, e até pedir escusas aí se não teve a contento, se não teve alcance daquilo que a Câmara Municipal de Jaraguá do Sul esperava, e mesmo porque, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Tive a oportunidade de fazer parte de uma cadeira dessa Casa de Leis no ano de 97 a 2000, também no ano de 99 ser presidente dessa casa, e em função disso, por ser presidente, com o falecimento do saudoso prefeito Geraldo Wernhaus, eu consegui ser prefeito em exercício por 3 oportunidades, e quis Deus assim que no dia do falecimento do meu pai, dia 14 de novembro de 1999, eu estava prefeito de Jaraguá do Sul, né? Para mim foi assim uma emoção muito grande, porque poderia ter sido outro dia e foi aquele, né? Então, agradeço a todos, fico aqui à disposição, e se a gente puder ser útil ainda às causas públicas, a gente sempre vai estar à disposição, porque sempre tem que estar à disposição, né? E nós temos que ter ciência, quem tem que estar à frente de qualquer cargo público, o objetivo principal é atender o povo, que é ele que paga, ou não, quer queira ou não, é ele que paga o nosso salário. Eu quero aqui agradecer a todos e se quiserem, fico à disposição dos senhores. Nós vamos estender a sua presença aqui, senhor secretário, abrindo a palavra aos senhores vereadores, e eu inicio com o vereador Jefferson e o vereador Jair, que fizeram a propositura desta sua vinda aqui nesta casa. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar o nosso presidente do partido e ex-secretário Alcides Pavanello, dizer para ele que é um prazer para nós vereadores termos o senhor nessa casa, podendo falar um pouquinho dos trabalhos que são feitos pelo Estado também, que muitas vezes ficam escondidos, né? Exato. Acho que essa apresentação é muito importante, né? Até pela quantidade de obras que está em andamento, se não está finalizada, mas em andamento, e com certeza, se nós formos bem representados, né, inclusive pelo nosso futuro secretário Leonel, vamos finalizar sim essas obras, né? E também cumprimentar todos os parceiros do PSD, está aqui no dia de hoje, compartilhando com esse momento. E eu gostaria, presidente Alcides, de que o senhor falasse um pouquinho sobre a estadualização da BR-280. A estadualização. Isso. Estadualização, né? Da 280, né? Sabemos que é uma via muito importante e que estava fora do poder, né, do Estado em mexer, inclusive a parte de duplicação. Não sei se tinha alguma dificuldade nessa situação. Até que não acontecesse a estadualização por parte do DENIT, o Estado sequer podia mover uma pedra dessa rodovia, porque ela era propriedade da nação. Eu sempre tenho dito, assim, num exemplo bastante chulo, de que era a mesma coisa como eu querer fazer um buraco no terreno do vizinho. Não adianta, porque eu não posso,
né? A mesma situação era da BR-280. Nós tivemos assim uma frustração muito grande na penúltima reunião do DENIT, em Brasília, quando disseram que a estudialização só poderia ter sido feita depois que o contorno ficasse pronto. Esse contorno vai ficar pronto daqui 4 ou 5 anos, sei lá, né? A previsão é 3 anos, mas jamais vai ficar pronto em 3 anos. E aí cada um foi para casa, tanto o DENIT quanto as pessoas do governo do Estado, vieram fazer o dever de casa no sentido de achar uma saída técnica e jurídica para que essa estadualização pudesse ser feita antes do encerramento. Porque o DENIT disse que se fizesse a transferência para o Estado, esse trecho da 280, ele deixava de existir e não poderia mais investir no contorno. Então, achou-se aí uma saída jurídica, e na reunião do dia 27, então, com a presença do secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina e com o secretário Acélio Casagrande, achou-se, então, uma forma jurídica e foi, então, passado a estadualização. Isso deveria sair no Diário Oficial da União de ontem ou de hoje, e assim que sair a publicação no Diário Oficial, oficialmente esse trecho, que vai um pouquinho para lá, do trevo da rodovia do Arroz, fica entre meio o trevo da rodovia do Arroz e a Via Química até a ponte do Portal. Então, esse trecho definitivamente está atualizado e daí para frente o Estado poderá fazer aí o que bem entender. É lógico que já existe uma licitação de abril do ano passado, no valor de 88 milhões, isso deverá ser visto e reajustado. E também agora começa a briga das licenças ambientais, né? Os nobres vereadores aqui, os demais que nos assistem, sabem o quanto isso é penoso, você conseguir as licenças ambientais, e quanto, às vezes, isso é moroso. Mas eu diria que o pior foi feito, que era a estadualização. Agora cabe a nós, né, a força política, a força empresarial e as demais forças aí das entidades envolvidas, cobrar do governo do Estado, né, a continuidade e o início das obras. Vereador Josimar de Lima. Senhora Presidente, senhores vereadores, Alcides, secretário, né, está mudando, entregando para o senhor Leonel. Eu quero só lhe parabenizar, secretário, pelo empenho, pelo trabalho que desempenhou à frente da secretaria, né, pelos pleitos que levou o governador e pelo sucesso que teve. A gente vê aí pelo andamento das obras aí, o que é a realidade. Falar é muito fácil em construir e um monte de coisa, mas a gente vê que é uma realidade, que realmente está acontecendo e desenvolveu um bom trabalho. Parabéns pelo teu trabalho e boa sorte para o novo secretário que está assumindo, que possa fazer um bom trabalho também. Obrigado. Ok, muito obrigado, vereador Josimar. Vereador Arlindo Rincos. Boa noite, secretário. Boa noite. Só completando, com relação à BR-280, esse trecho, ela é concessão ou doação? Ela, por um momento, é concessão, no início seria uma concessão por 25 anos, mas está ainda tramitando, talvez, da doação definitivamente, né, em função do desvio lá do contorno, que passa lá por Xereda 1, João Pessoa, e sai praticamente aqui no Marcola. Mas, possivelmente, ela vai culminar com uma doação definitiva para o Estado de Santa Catarina. Vereador Pedro Garcia. Queria, inicialmente, parabenizar o secretário pelo trabalho, assim como também seus funcionários, e especialmente também o professor Ronaldo, que eu já conheço de bastante tempo, pelo trabalho que ele vem fazendo na recuperação dos computadores, que isso é muito importante. Queria colocar alguma coisa assim de valores da Escola de Ensino Médio e Profissionalizante do bairro Santo Antônio. Eu tenho acompanhado toda a obra desde o início e realmente está muito bonita. Para o próximo ano vai ser ocupado salas com cursos técnicos, né? Já está se preparando isso. E só verificar ou falar sobre os valores, né, que seria assim em torno de 6 milhões do governo federal e 2 milhões do governo do estado em mobiliário, né? Inclusive falta ainda, acho que pouquinha coisa e estaria assim completo daí. Obrigado. Ok. Vereador Ademar Winter. Alcides, eu ouvi você falar aí que veio dinheiro para a rua João Franzner, Francisco Sting e para a Capela Mutuária. Quanto dinheiro veio para João Franzner?
Eu teria que ver, eu não tenho isso de cor, mas talvez se eu Para João olhar na França pressão... e as laterais, não? Só para eu assim, ó, aqui eu não tenho, aqui só tem da João Franzner, deixa eu ver se eu acho. Não, tem... Mas isso se eu não conseguir agora, vereador, eu lhe faço questão de lhe passar por escrito. E da Francisco Sting, lá tem uma placa que diz que quem é que fez isso aí foi Arambugil. Vocês passaram para Arambugil esse dinheiro Não. ou para a prefeitura? Para a prefeitura, não podemos passar passado pela prefeitura. Tá, Com certeza. E para a capela, quanto é que veio? Tá, Também está aqui. Uma questão de eu achar. Passou? Acha para mim. Alguém ajuda a achar aqui, por favor. Ó, Francisco Stingens, 110 mil reais. Concreto usinado. 110 mil veio. 110 mil reais. E custou tudo isso? Não sei, o que foi repassado foi isso. Capela mortuária, R$ 265.300. Ela já está pronta? Está praticamente finalizada, né? E para a rua João Franzner? Deixa eu ver se eu acho a rua João Franzner. Não tem o valor. Ela só está... É 3,9 milhões do fundão que foram usados em várias ruas, tá? Mas não tem o valor específico da João França. Eu posso ver se eu tenho o valor dela e lhe passo. Ou eu, ou o Leonel, a gente fica no compromisso de te passar. Senhor secretário, a Câmara de Vereadores agradece mais uma vez a sua presença nesta casa. Queremos agradecer ao vereador Jair e ao vereador Jefferson pela iniciativa em trazê-lo para que o senhor pudesse, então, fazer essa explanação aqui aos senhores vereadores, muito importante. E aqui, de nossa parte, e de uma forma bem particular, senhor Alcides, eu gostaria de agradecer a sua parceria. No tempo que eu estou nesta casa, pela primeira vez, um secretário de Desenvolvimento Regional aceitou e acolheu todos os convites que foram feitos para fazer presença nessa casa nas mais variadas situações. E isto é muito importante, o que denota o seu comprometimento, a sua participação com a comunidade e, principalmente, o respeito que o senhor tem com a Câmara de Vereadores. Queremos agradecê-lo pelo trabalho nesses 10 meses, notável a sua atuação frente à Secretaria. Se não fosse ser substituído pelo Dr. Leonel, eu diria assim, estamos muito tristes, mas assim, estamos felizes com o seu desempenho, igualmente contentes com a indicação do Dr. Leonel, que é nosso parceiro, todos nós conhecemos o Dr. Leonel, o quanto contribuiu com esta Câmara de Vereadores, e queremos dizer ao Dr. Leonel que igualmente desejamos a ele todo sucesso e, igualmente, a Câmara de Vereadores será parceira da Secretaria de Desenvolvimento Regional com o seu gerenciamento. Conte conosco, doutor Leonel, e parabéns mais uma vez ao nosso querido senhor Alcides Pavanello, ex-secretário, ex-vereador, enfim, tantas funções públicas que já ocupou, sempre as desenvolvendo com zelo. Ainda em tempo, queremos cumprimentar toda a sua equipe, que aqui está acompanhando esta sessão, e também os representantes do Corpo de Bombeiros e demais munícipes que nos acompanham nesta noite. O senhor faça suas considerações finais e fique à vontade para continuar conosco ou retirar-se, como o senhor preferir. Eu deixei por último, presidente Natália, um agradecimento em especial à minha equipe, né? A equipe que esteve comigo durante esses 10 meses, não somente os gerentes, mas todos os funcionários efetivos, que sempre envidaram esforços para que as coisas acontecessem. Eu diria que o secretário sozinho não faz nada. Ele depende de uma equipe, e aqui de público eu quero deixar esse agradecimento a todas as pessoas, a todos os gerentes da SDR, a todos os funcionários da 24ª SDR, que me aturaram, que me compreenderam
e que estiverem comigo nesses 10 meses. Obrigado a todos, né, e deixo aqui um abraço a todos e desejar aqui sucesso, né, ao novo e futuro secretário, e que eu não tenho dúvida que ele, com certeza, será muito melhor do que a gente tenha sido até aqui. Obrigado e um abraço assim, muito fraterno a todos. Obrigada. Está aberta a ordem do dia, vereador José Osório de Ávila. De novo, está aberta a palavra livre, vereador José Osório de Ávila. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipe que nos acompanha, a imprensa, meu assessor, a equipe do PSD, que foram grandes amigos em campanha. Olha, existe uma possibilidade muito grande de nós agregar o PSD ainda, né, Alcide? Mas, presidente dessa casa, eu tenho 3 assuntos para abordar essa noite. Um dos assuntos é o meu contentamento, a minha alegria que a ponte do Curtume Schmidt agora vai ser concretizada. Os moradores e a gente está muito feliz pela uma obra tão importante que ficou parada por uns longos tempos e agora ela vai ser concluída. Outro assunto, presidente, que me deixa muito satisfeito é que esse vereador fez uma indicação nessa casa sobre o Refis. Refis, que em 2013 também fizemos a indicação e arrecadamos 4.390.000. E agora, de uma vez por toda, o secretário Possamay divulgou que o Refis estará apto para vir para essa casa. E me deixa muito feliz, porque muitas pessoas nós procuram todos os vereadores. Isso é uma conquista muito grande. Terceiro assunto, presidente, eu quero colocar ali que o nosso funcionário coloque, porque a senhora não estava presente na sessão anterior, o vereador Amarildo não estava, o Rinco, o Jefferson e o Jair também não estavam presentes. Eu quero fazer questão, antes de abordar esse assunto agressivo, eu quero que o nosso funcionário coloque para que nós possamos entender. Nobre vereador, nós estamos falando da saúde, não estamos falando de obras. Mas é uma questão, Nobre nós estamos vereador dando fala um exemplo, de saúde, não de obras. Nós estamos dando um exemplo, senhor presidente, e nós temos que colocar as coisas aqui. Nobre vereador, nós estávamos falando de saúde, nós não estávamos falando de obras. E eu falei, então, eu continuo com a saúde. Uma parte, vereador Pedro Garcia, senhor presidente Ademar Barvinho, eu quero aqui falar e defender o nosso prefeito em prol da vigilância sanitária, vereador Vinta. A vigilância sanitária é um órgão independente da nossa administração, que o prefeito não manda na vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela faz o seu trabalho independente de pedido de prefeito. Ela vai, faz o seu trabalho e vem para casa. O prefeito não impede que ela vão lá, penalize, multe e faça o seu trabalho. Então, a administração nossa, do prefeito, não tem nada a ver com o que a vigilância sanitária faz o seu trabalho. Ela vai lá, ela executa, porque se fosse assim, eu pediria várias vezes por dito que quando ele fosse na minha farmácia, não fizesse as coisas que deviam ser feitas. E eu deixo à vontade, assim como ela faz em outras farmácias aí também. Mas, o nobre vereador, Okay. A primeira notificação da vigilância deve ser 90 dias, pelo menos, tá? Ou 120 dias. Correto. E se chegar nos 120 dias, fecha a porta. Aí eu concordo. É certo, presidente. Assim tem que ser. Seria dessa forma, mas não é o prefeito que determina que ela tenha que fazer isso. Eles têm a lei na mão e elas fazem como elas bem entendem e como a lei determina que eles fazem. Ok, vereador. Vereador Vinta também, só para dizer, eu gosto de trazer esse assunto, porque eu estive na vigilância há pouco tempo. Tem uma pilha dessa altura de notificações, dando prazo 60, 90 dias, e diz assim para mim, senhor Pedro Garcia, o senhor quer que esse comércio continue com essas irregularidades? Uma pilha desse tamanho. Eu disse, nós estamos notificando, mas a qualquer hora vai acontecer. Então, eu vou trazer esse assunto ainda. Senhor presidente, eu só queria ocupar bem rápido, até foi muito bem lembrado pelo vereador João Fialmoncini, é que hoje o Abdon Batista... Pedro, por favor, uma parte.
Tá, vereador. Vereador Pedro, assim, ó, tem várias situações, no princípio foi o que eu coloquei, que tem sido chegado lá e atuado. E a vigilância sanitária faz parte do nosso município, sim. Então, o que eu disse, é para haver um consenso e uma conversa para que possa fazer a coisa da melhor maneira possível. Concordo com o senhor. Concluindo meu tempo, já dentro do mesmo assunto, o vereador José Osório de Ávila, já que o senhor citou aqui a questão, eu faço uma pergunta para o senhor, já que o senhor for da vigilância sanitária, que for na tua farmácia lá, e inclusive que o senhor teve problema seríssimo lá com a tua farmácia, que foi fechada na época, e o senhor foi até levado preso, inclusive para Joinville, lá da tua farmácia, então o senhor estava certo ou estava errado naquela ocasião, já que o senhor fez a colocação aqui. A pergunta que eu faço para o senhor. Ok, vereador. Nobre vereador, respeitar os companheiros aqui. Ok, o vereador Josimar. Nobre vereador. Obrigado. Ok, foi fundada, o Abdon Batista foi fundado... Nossa, presidente, eu fiz questão de colocar esse vídeo para que o povo, a imprensa, tenha conhecimento de um comportamento de um legislativo dessa casa. Ademar Bravin, uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, teve que se expor 2 vezes por causa de um vereador que não tem conhecimento de regimento interno, não se vai ter ao conhecimento do regimento interno, que senão não precisaria o presidente ou a presidente dessa casa se comportar de uma forma dessa natureza. Quanto ao que aconteceu comigo, e a senhora me acompanhou na época, e eu devo muita gratidão à senhora, que quem tem gratidão sempre reconhece, que não é dessa forma como foi colocado aqui. Eu fui levado pela Polícia Federal até Joinville, fiquei lá até que eu tivesse que dar o meu depoimento e voltar. E segunda-feira a senhora sabe que os repórteres de Jaraguá do Sul não sabiam o que estava acontecendo comigo. E segunda-feira, numa reunião aqui, eu cheguei sem que ninguém soubesse que eu estava chegando. E eu devo isso à senhora. Contra a vigilância sanitária, presidente, eu sempre falo pelo correto. Vigilância sanitária, eu nunca tive problema com a vigilância sanitária de Jaraguá do Sul. Eu tive problema com a Anvisa. Tem que ter conhecimento para falar as coisas. Quando não se tem conhecimento, se fecha e não se fala. Vereador tem que ter conhecimento do que fala. Que eu nunca vim aqui nessa tribuna, eu nunca fui repreendido por nenhum presidente dessa casa, porque tive o meu comportamento dentro do regimento dessa casa. Nunca, nunca. Quero terminar o meu mandato, quero continuar com essa minha postura. Entende? E digo mais, presidente, que moral tem um cidadão que em 2012, no pátio da Prefeitura Municipal, uma sexta-feira à tarde, às 5 horas da tarde, apanhou de bolsa de uma cidadona, de bolsa, apanhou no pátio da Prefeitura. Isso, eu vivenciei isso aí, e pedi que a secretária da prefeita, Cília Conel, levasse essa senhora e atendesse ela. Usando, senhora presidente e imprensa que está nós acompanhando, usando um crachá do setor de urbanismo da prefeitura, se passando por engenheiro da prefeitura, e levando 50 mil reais de um cidadão de Jaraguá do Sul. Que moral, nossa presidente, tem um cidadão desse para falar de Zé da Farmácia. Quando a gente tem moral, a gente fala. Quando não se tem moral, se fica no silêncio. Tá? Eu tenho aqui, nossa presidente, várias questões que eu não vou poder por causa do meu tempo, mas digo mais. Um cidadão desse não devia nem ler a Bíblia nesse púlpito, na tribuna aqui. Não devia nem ler. Ele não tem integridade. É uma ofensa a uma palavra tão importante dessa aqui, que esse cidadão venha a essa tribuna fazer
a leitura do versículo bíblico, porque não tem pureza, só tem impureza. E impureza é o que ele prega por aí. Esse é o cidadão que, se a senhora sair na cidade inteira, todo mundo vai falar desse cidadão. Cidadão que não tem, ele mostra aqui nessa tribuna a qualidade dele. Ele mostra nessa casa de lei a qualidade que ele tem com nossos pares dessa casa. Nós podemos ter diferença de vereador, eu com o Jair temos diferença, eu com o Jefferson temos diferença, mas nós soubemos administrar essa diferença. Tive diferença com o nosso presidente dessa casa, que é o Arlindo, mas nunca saímos por uma discussão ofensiva, desagradável e desrespeitosa que eu vi aqui nessa casa de lei semana passada. Eu acho, presidente, que a senhora que é uma pessoa correta. Mais um minutinho. Concedo, senhor A senhora vereador. que é uma presidente correta, que faz as coisas corretamente. Eu acho que seria uma ofensa com uma palavra tão importante de nós continuarmos com um cidadão dessa natureza, lendo um versículo bíblico aqui. Ó. É a minha opinião, não quero que a senhora diga, eu tenho que tomar a minha opinião, mas eu, no meu consciente, eu me sinto até ofendido de um comportamento de uma pessoa que não tem qualidade, não tem um pingo de qualidade, porque se tivesse qualidade, o presidente naquele quinta-feira passada não teria que tomar as 2 vezes providência da postura desse cidadão nessa tribuna. E eu conheço o vereador Vinta de muitos anos. Para ele tomar essa decisão é porque ele se sentiu bastante ofendido sendo presidente, sabendo que o regimento interno dessa casa não estava sendo cumprido. Muito obrigado, presidente. Vereador Arlindo Rincos. Senhora presidente, vereadores, aos munícipes que nos acompanham, muito boa noite. Senhora presidente, eu quero levar essa tribuna novamente um tema muito importante para Jaraguá do Sul, que é com relação aos bombeiros voluntários da nossa cidade. Tivemos reunidos ontem na CIGES para discutirmos sobre os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul. Quero primeiramente agradecer ao empenho do prefeito Dieter, que estava presente, do senhor Paulo Matos, presidente da CIGES, dos empresários que estavam presentes, em nome do senhor Donini e do seu Décio Bogo, que estavam presentes também, discutindo sobre essa corporação tão brilhante que nós temos aqui em Jaraguá do Sul, que é o Corpo Bombeiro. Quero também agradecer ao deputado Carro Preso, que esteve presente nesta discussão, nesse pleito, e também o presidente do Corpo Bombeiro, o senhor Hermes. Eu acho de suma importância essa discussão, que me traz uma preocupação muito grande, o que pode estar acontecendo com essa corporação desse bombeiro em Jaraguá do Sul. Sabemos que é uma decisão exclusivamente política a permanência dos bombeiros voluntários em Jaraguá do Sul. Isso ficou claro ontem, buscando ver uma solução para esse problema que se arrasta já desde o ano passado, e vimos que é mais política do que articulação da comunidade de Jaraguá do Sul, dos empresários, de todos envolvidos aqui, para ver essa decisão do bombeiro em Jaraguá do Sul. Sabemos que depende exclusivamente do governador do estado de Santa Catarina, o senhor Raimundo Colombo, porque essa lei foi feita no ano 2012 e no ano passado foi a votação aonde que deu esse poder aos bombeiros militares
adentrar na nossa cidade e outras cidades de Santa Catarina para fazer um trabalho que já se fazia brilhantemente pelos bombeiros voluntários aqui dessa cidade. Uma entidade que já está há 50 anos prestando trabalho na nossa cidade. 50 anos. E agora, correndo o risco de ser extinta. Porque está vindo, infelizmente, pelos meios políticos, tirar o trabalho brilhante desses bombeiros voluntários aqui em Jaraguá do Sul. 50 anos sem nenhum problema, sem nenhuma situação que podemos denegrir a imagem desta corporação. Esta entidade construída por todos os setores produtivos, a classe laboral, aonde que todos têm o respeito, ajudam. Muitos de nós ajudam a contribuir para esse corpo bombeiro se manter na nossa cidade, contribuindo com parcelas na conta de luz, contribuindo com mensalidades às empresas, o nosso próprio município. Mas, infelizmente, agora nós não estamos vendo uma luz no fim do túnel para trabalhar e ajudar e manter esse corpo bombeiro aqui. Nós sabemos, vários veículos estão trabalhando, fazendo feijoada, fazendo aí, arrecadando fundos para bombeiros. Um bombeiro mais equipado de Santa Catarina, respeitado pelo seu trabalho, a sua corporação, e agora sendo julgado e dizendo que não presta mais. O serviço deles não está apto para atender aos nossos munícipes. A pergunta que eu deixo para os senhores vereadores, para a imprensa que está aqui: se vir o bombeiro militar para a nossa cidade, é o que está acontecendo. Hoje temos 17 bombeiros militares na nossa cidade já, interferindo em muitos trabalhos realizados pelo bombeiro voluntário. Será que esses bombeiros militares vão querer apagar o incêndio? Vão resgatar pessoas? Não, não irão, porque eles estão interessados simplesmente em arrecadar dinheiro. Eles só querem atuar no tal do CAT. Lógico, lógico. Para quê? Para onerar os nossos munícipes. Infelizmente é isso. Mais uma coisa para o contribuinte pagar. Para os nossos empresários, senhores, eles estão interessados de vir buscar dinheiro na nossa cidade. Isso é claro, isso é evidente. Isso nós não podemos concordar, senhores. Isso é evidente. Nós temos mais de 6 milhões de metros quadrados construídos na nossa cidade. Sabe quanto que eles vão cobrar por metro quadrado? 80 centavos, senhores. É isso que eles querem. Nós sabemos que o Estado quer isso. Então isso depende dos nossos deputados estaduais. Por isso eu peço aos senhores que possam interceder juntamente aos deputados, que não deixem a nossa corporação de bombeiro voluntário ser extinguido. É isso. Isso é muito importante. Eu acho que devemos sim, se nos mobilizarmos para podermos fazer um trabalho para ajudar os bombeiros voluntários na cidade. Então isso me preocupa. Isso vai acontecer. Por quê? O que está acontecendo? O governo do Estado quer arrecadar dinheiro. Isso está evidente, senhores. Isso depende do governo Raimundo Colombo. Isso depende dos nossos deputados. E essa briga tem que continuar. Vereador Jefferson. Obrigado, vereador, pela parte. O senhor falou em eliminar o bombeiro voluntário.
Existe essa possibilidade com a vinda do bombeiro militar? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu estive, vereador Jefferson, nessa reunião, onde os próprios empresários comentaram que se não for o bombeiro voluntário, eles não ajudam mais. E eles ajudam. Nós sabemos os caminhões, as manutenções e assim por diante, a grande sua maioria são doações dos nossos empresários. Isso é evidente, é claro. Tem um repasse do município? Tem, mínimo. Pasmo. Hoje, o município investe, vamos dizer, 10%. Se for o Estado, vai ter que passar, por exemplo, de 1 milhão para 10 milhões para manter essa corporação na ativa em Jaraguá do Sul. É mais custo. Nós não podemos pensar dessa forma, vereador. Vereador, tem duas possibilidades. Hoje o bombeiro militar atua em Jaraguá do Sul. Estou questionando, eu não tenho nada a reclamar do bombeiro voluntário, pelo contrário. Contribuo, inclusive, na minha conta, né, mensal. Tá? Mas hoje nós temos uma situação em que o bombeiro voluntário não cobra, ou uma taxinha simples, ou alguma coisa assim. O militar, ele cobra um valor absurdo no qual você está falando. Se existe essa diferença, o porquê da procura do bombeiro militar, certo? Alguma deficiência dentro de algum setor do bombeiro voluntário, eu penso que tem que melhorar também serve aqui como uma crítica construtiva, né? Porque senão essas pessoas não procurariam o bombeiro militar e pagariam mais por esse trabalho. Então, vereador Jefferson, eu concordo com essa permanência do bombeiro voluntário, mas eu acho que tem que se pensar também em melhorar. Tem que se pensar em melhorar também porque é impossível, se eu estou sendo bem atendido e bem dizer gratuitamente num lugar, eu sair desse lugar para ir pagar em outro lugar. Obrigado. Vereador Jefferson, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Isso é tipo namoro. Quando você quer conquistar, você se doa, faz a coisa acontecer. Quando você conquistou, aí tu mostra quem você é. É o que está acontecendo com o bombeiro militar. É mais ou menos isso daí. Infelizmente é isso. Eu digo, senhora presidente, a senhora me deixa um minuto? Só para concluir, vereador Jefferson, eu digo com toda certeza, que o bombeiro voluntário está apto e faz com melhor qualidade, com custo menor para toda a sociedade. Isso eu digo para o senhor, porque a legislação que compete ao bombeiro voluntário é o mesmo do bombeiro militar. A diferença é política, vereador. Acabei de falar antes, é política. Porque o governo do Estado quer arrecadar mais. Ponto. Muito obrigado. Vereador Josimar de Lima. Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, pena que o nosso amigo não ficou aqui para escutar, segundo como eu escutei ele. Presidente, na quinta-feira passada, teve um episódio aqui na Câmara de Vereadores que eu fiz uma pergunta para o cidadão. Só uma pergunta. O senhor é culpado ou é inocente? Só isso. Mais nada. Quanto às coisas que ele acusou aqui, falou, eu aprendi com a minha família, com meus pais. Chegasse em casa com uma laranja, não desse conta onde é que tinha trazido, apanhava e tinha que levar lá onde tinha pegado de volta. Esse episódio com essa mulher lá na prefeitura, na época, eu e o esposo dela, que é um médico, uma pessoa boa aqui em Jaraguá do Sul, nós fizemos uma parceria. Eu quero explicar para a comunidade saber, já que foi citada aqui essa situação. E nós fizemos uma parceria para construir um imóvel junto. Como eu não tinha dinheiro para fazer o imóvel sozinho, mas tinha o terreno, fizemos uma parceria. E entramos com a construção desse imóvel e fizemos um empréstimo na época. A minha parte aprovou, mas a parte dessa pessoa acabou não dando certo, porque tinha contratos para vários lugares de trabalho e acabou não aprovando. Aí o que foi decidido? Vamos vender o imóvel e para dividir o dinheiro, né? E só que a mulher desse rapaz, desse senhor, que na época estava, né, até com problema de saúde, depois ele disse, ela queria que eu devolvesse o dinheiro na mesma hora.
Mas como que ia ter? Eu tinha o terreno, nós entramos na construção. E tanto é que até ela foi na prefeitura mesmo, fez um escândalo lá, o Zé aproveitou na época da oportunidade, pegou ela pela mão, levou lá falar com a prefeita, achava que eu era um concorrente dele dentro da igreja, e realmente era mesmo. Então, e foi lá, foi esquecido, o marido dessa mulher foi lá na prefeitura, que eu gravei, tenho 45 minutos de gravação lá na minha casa, que eu posso disponibilizar para qualquer pessoa. Ele foi lá e esclareceu, falou: prefeita, nós fizemos uma parceria que não deu certo, não conseguimos empréstimo dinheiro e tem a dívida mesmo. O Josimar deve 50 mil, mas que nós vamos ter que vender o imóvel e cada um pegar a sua parte. Como sempre fiz, nunca entrei numa delegacia na minha vida, nunca foi registrado meu nome em lugar nenhum, nunca. Senhora presidente, senhoras da comunidade que estão aqui, nunca foi registrado meu nome em lugar nenhum. Aí eu parcelei, presidente, esse valor em mais de, não lembro agora, mas que eu tenho todo o cheque lá em casa, a cópia do cheque, se eu não me engano, 18 vezes. Vendi o meu imóvel depois para quitar a dívida, bem abaixo do preço, mas quitei. Graças a Deus, em Jaraguá do Sul, não vou dizer que eu não tenho dívida. Tenho sim, dívida que você compra um carro, vai pagando tantas vezes, você compra, né, agora estou montando meu comércio, parcelei algumas coisas, tenho sim, mas eu nunca precisei passar a perna em ninguém. Tem pessoas que querem falar em ética, mas como é que vai falar em ética? Quantas coisas erradas o cidadão faz e vem aqui querer pregar, ainda inventar mentira. É muito fácil jogar no ventilador, acusar, mentir, falar um monte de coisa. Agora tem coisa que está em evidência aí. Tem coisa que está em evidência aí, de coisa que o cidadão já fez e todo mundo sabe, mas deixa para lá. Eu tenho minha consciência tranquila. Paguei os 50 mil que eu peguei, que na época o homem repassou para mim, na nossa construção, não conseguimos concluir, foi uma pena, até que eu perdi, um terreno muito bom que eu tinha, hoje não tenho mais, tivemos que vender para pagar, não conseguimos concluir, mas fizemos nossa parte. Outra coisa, o cidadão comentou que se passar por engenheiro, eu nunca me passei por engenheiro em lugar nenhum, todo mundo sabe qual que é a minha formação. Quando as pessoas iam lá na prefeitura, nós indicávamos os engenheiros para ir lá fazer o trabalho que tinham que fazer, como engenheiro da prefeitura, para fazer medidas de terreno, isso nós fizemos. Inclusive fizemos para eles também, tinha o terreno deles lá que era ilegal, não era ilegal, não tinha matrícula, o engenheiro foi lá, deu orientação, não tinha o que fazer, deu orientação, mas nunca, tanto é que se fosse qualquer coisa de errado na época, porque se uma pessoa rouba de mim, o que eu faço? Eu vou na delegacia e registro um boletim de ocorrência e encaminho um processo. Como eu vou fazer com esse cidadão, eu vou registrar, vou abrir um processo contra ele, de falar coisas que nem ele sabe o que ele está falando. Quando ele diz que eu não sei, quem não sabe é ele. Então, quando uma pessoa... E outra, se eu tivesse feito alguma coisa de errado, eu teria ganhado a conta na prefeitura, porque é o mais correto. Qualquer político que faz uma coisa errada tem que ser punido. Teria ganhado a conta, teria abrido um processo contra mim, nunca ninguém abriu. Pode puxar meu nome na delegacia, nunca entrei na delegacia na minha vida, nunca. Nunca tive um registro do meu nome. Então, essas minhas palavras. Eu quero falar também, presidente, de um evento que eu estive nesse final de semana. Eu estive no nosso encontro nacional, o 7º SD Cris do nosso partido PSDC, e fico muito feliz. Lá na nossa convenção, nesse 7º SD Cris, eu fui nomeado para estar na executiva do PSDC nacional, e fiquei muito feliz. A minha nomeação vai sair agora no dia 27 de agosto em São Paulo, onde eu vou estar também. Deixar bem claro que todas as viagens minhas como presidente estadual do PSDC são bancadas pela minha pessoa, pelo meu salário mesmo. Quando nós vamos em viagem da Câmara de Vereadores, aí em curso, que seja outros eventos, mas deixar bem claro, todas as viagens do PSDC, quando eu falo aqui dos eventos que eu participei, foi bancado por mim mesmo, que inclusive fiz em 6 vezes, não tenho vergonha nenhuma de dizer. E a minha vida, presidente, a minha vida é uma coisa aberta. Eu não tenho vergonha de dizer para vocês aqui, o João Fermocino sabe que é do meu bairro, eu moro numa casa de madeira de 47 metros quadrados. Uma pessoa que veio da roça, que era pobre, e que é um trabalhador, que chegou a ser vereador porque lutou muito, nunca passando a perna em ninguém. Agora o cidadão que estava aqui falando hoje, eu tenho uma gravação dele de 4 minutos, que diz como que ele faz campanha. Então, eu vou até amanhã mandar uma cópia para ele, então, para ele ver como é que ele faz campanha, para vir aqui me acusar, dizer que eu não posso ir na igreja. Eu posso ir na igreja. Eu nunca tive mulher em gabinete meu trabalhando, eu nunca tive problema nenhum desse tipo, eu não tenho. Eu sou muito transparente. E ele se doeu só de uma pergunta que eu fiz. Obrigado, senhora presidente, era isso.
Com relação à colocação do vereador Zé com relação à leitura do versículo da Bíblia Sagrada, é uma lei que existe nesta casa, todos os vereadores podem se habilitar a fazer a leitura, no entanto, sempre o vereador Josimar se coloca à disposição, mas nenhum vereador está impedido de colocar-se à disposição para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. É apenas um esclarecimento, nós aqui estamos cumprindo uma legislação vigente. Antes de encerrar a sessão, nós gostaríamos de, mais uma vez, convidar a imprensa para uma coletiva amanhã às 9 horas para falarmos do projeto da reforma administrativa que propõe um concurso público para esta Câmara de Vereadores ainda neste ano. Os vereadores que não tiveram oportunidade de acompanhar a explanação hoje de tarde, sintam-se convidados para acompanhar a coletiva de imprensa amanhã, como também os funcionários assessores que tenham interesse. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos, encerramos a presente sessão e convocamos sessão ordinária para o dia 9 de junho de 2015, terça-feira, às 19 horas, lembrando aos senhores vereadores e à imprensa, às 19 horas, porque neste dia teremos oficialmente a abertura do projeto Câmara.com, versão 2015. Muito obrigada e uma boa noite a todos.